Bem, no dia de ontem foi anunciado que o Ministério Público Federal de Minas Gerais entrou com uma ação contra a mineradora Samarco, a Vale do Rio Doce e a australiana BHP, e pede 155 milhões de reais para a reparação dos danos causados pelo desastre de Mariana, que foi o maior desastre socioambiental do Brasil, né? Isso foi divulgado numa entrevista coletiva dos procuradores José Adércio Sampaio, Eduardo Aguiar, Jorge Munhoz e Eduardo Santos, que integram a força-tarefa do Ministério Público. Na nossa avaliação, a BID já realizou um estudo baseado na metodologia DOI, Decisões Operacionais Efetivas, e já divulgamos esses resultados, no qual aponta duas causas principais do acidente. Dentro da metodologia, a maior concentração dos fatos dentro do fator 1 da nossa metodologia, que considera falhas na identificação, comunicação e atuação de ameaças potenciais à segurança que devem ser identificadas para evitar acidentes graves como esse. E a segunda área de maior concentração foi a questão da análise de risco, que nós levantamos como resultado de uma cultura de segurança muito pobre dentro da Samarco, e em decorrência também do conflito entre segurança e resultado empresarial. Ou seja, a Samarco preferiu correr riscos, sabendo, né, do potencial de um desastre desse tipo, que acabou sendo provado, e a própria ocorrência do desastre é uma prova cabal de que a análise de risco foi deficiente. As empresas, na busca de resultados, negligenciam os investimentos em segurança a partir do fundamento de uma análise de risco que certamente não fizeram, porque se tivessem feito o desastre não teria ocorrido. E agora então nós fazemos uma comparação a seguir, onde mostramos que o Ministério Público levou em consideração o acidente da BP, da British Petroleum, no Golfo do México, quando ocorreu aquele grande desastre ambiental que afetou grandes áreas do Golfo do México, atingindo a costa sul dos Estados Unidos e também outras ilhas ali na área do Golfo do México, causando considerado o maior desastre também ambiental na área do petróleo. E esse valor de 155 milhões de reais é exatamente próximo do valor que a BP terá que pagar também para ressarcir os danos ambientais. Por quê? Porque o Ministério Público considera que a abrangência dos impactos do vazamento de petróleo da BP são semelhantes aos impactos causados pela lama que foi vazada com o rompimento da barragem da Samarco, que para nós é um paralelo bastante interessante, que deve ser aprofundado, mas que a referência é uma boa referência, porque impactos têm natureza semelhantes sobre a fauna, sobre a flora, sobre no caso sobre o mar, que no caso sobre rio, mas também nas costas do Brasil também houve impacto. Então tem muita similaridade. E na nossa análise metodológica, nós mostramos que a questão da análise de risco, em ambos os casos, tiveram o mesmo grau de influência nas causas do acidente. Com isso, fica de novo essa lição, né? De novo as nossas recomendações de que essa legislação ela tem que ser aperfeiçoada, a questão do licenciamento ambiental, a fiscalização
temos que melhorar, aumentar as penas e reordenar o nosso sistema de fiscalização e controle. Temos que partir para um outro modelo no qual a responsabilidade e a fiscalização substitui o modelo atual de comando e controle, que mostrou que não funciona, que a estrutura necessária do Estado para controlar cada uma das instalações teria que ser enorme, né? E as dimensões de hoje não dão conta de seguir esse modelo em que cada instalação teria que ser teoricamente fiscalizada. Pela metodologia de responsabilidade e fiscalização, as próprias empresas passam a assumir papel de responsabilidade pela questão da gestão da segurança e controle dos riscos, sendo que o Estado entra com uma fiscalização aleatória que vai monitorar se as empresas estão cumprindo exatamente o que foi acordado nas licenças ambientais e nas responsabilidades que as empresas, os empreendedores passarão a assumir nesse novo modelo. Nós fizemos uma comparação no nosso estudo entre o desastre de Mariana e o acidente do Golfo do México. E da mesma forma que fizemos um estudo baseado na metodologia DOI para a Mariana, fizemos também para o Golfo do México e fizemos essa comparação das causas. A gente pode notar que há uma concentração diferenciada, não é? Por exemplo, no caso do fator 1, que é as causas potenciais não serem consideradas devidamente nos processos, no projeto, etc. No caso de Mariana, foi muito mais substancial do que no caso do Golfo. Isso porque a indústria do petróleo tem um mapeamento mais preciso sobre eventuais ameaças potenciais num projeto, né? Já na questão da análise de risco, a gente vê que há praticamente uma coincidência percentual em termos de frequência, né? A gente pode ver que basicamente aí em torno de quase 35%, tanto em Mariana como no Golfo do México, houve falhas na análise de risco, ou seja, análise de risco deficiente, tanto no Golfo do México quanto em Mariana. Isso se explica exatamente a explicação é a mesma, porque as empresas tendem a subestimar risco com isso para reduzir investimentos em segurança. Exatamente, achando que vão ter melhores resultados, desconsiderando uma estrutura mais sólida e em decorrência da análise de risco, medidas mais severas, mais eficazes para a prevenção de acidentes, preferem então correr o risco, e o desastre aconteceu em ambos os casos, e ficamos aí agora, nesse paralelo, o Ministério Público considerou que o valor de 155 bilhões de reais vai ser cobrado do consórcio de Mariana, se baseou exatamente nos impactos no Golfo do México e nos valores que foram cobrados da BP no caso do vazamento de petróleo lá no Golfo do México. Então a dimensão de análise de risco tem similaridade, que justifica de uma certa forma, até mesmo porque a abrangência, como nós vamos ver aqui
Caatinga, já tendo passado pelo PERD, o Parque Estadual do Rio Doce, onde a previsão de chegada para dia 10 em Colatina, no Espírito Santo, onde já teria deixado para trás um desastre incalculável, irreparável à natureza. Não se sabe também como está a saúde de animais que beberam e continuam bebendo dessa água. E quanto à lama que ficou para trás nas margens, afunilando o rio ainda mais. Nas imagens deste vídeo, você confere como foi a passagem da lama pelo Rio Doce, no interior de Minas Gerais. O rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, pode ser o mais grave já registrado no Brasil, segundo dados do Comitê Brasileiro de Barragens. O maior rompimento com vítimas até então registrado foi na mina de Fernandinho, em Itabirito, em 86, quando morreram 7 pessoas.